Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer o convite aqui do Senado para estar aqui presente hoje, para discutir um tema tão importante. Para mim é um privilégio e uma honra colocar aqui as minhas ideias sobre a questão de mudanças da lei da partilha e também agradecer o fato de aprender um pouco, através das exposições de convidados tão brilhantes que me antecederam. Em primeiro lugar, eu quero apresentar 2 slides, porque eu acho que, às vezes, existe uma pequena confusão sobre o que é que está se propondo na discussão central em cima do PLS 131 do senador José Serra. Por favor, os primeiros slides. Então, as mudanças propostas são basicamente só 2. Está se propondo extinguir a obrigatoriedade da Petrobras de ter no mínimo 30% dos blocos e também a exclusividade na operação desses campos de pré-sal que vieram a ser leiloados. Quer dizer, a Petrobras vai poder participar de qualquer leilão que venha a acontecer do pré-sal. Então, na realidade, o que está se advogando aqui, o que está se propondo é que a Petrobras deixa de ter o ônus da obrigatoriedade e passa a ter o bônus da escolha. Eu acho que qualquer obrigatoriedade é sempre um ônus, principalmente quando a empresa é competente, como já foi exposto aqui. A Petrobras ela não precisa ter esse privilégio, porque ela é uma empresa das principais petroleiras do mundo, detém tecnologia e tem um corpo técnico de alto gabarito. Então, eu acho que ela vai poder, tranquilamente, quando participar de leilão com outras empresas, escolher, quer dizer, a área que interessa e escolher também se ela quer ser operadora ou não. Se a gente olhar o passado, se vocês olharem para os blocos de pré-sal hoje que estão produzindo, que foram leiloados no regime da concessão, a Petrobras, nesses blocos, ela tem parceiro em todos os blocos. Ela opera a maioria dos blocos, mas ela tem parceiros, então ela partilha esse risco aí e ganhou tranquilamente nos leilões a que ela foi submetida. Pode passar. O próximo, por favor. Então, o que vai ser mantido? Primeiro, está mantido o modelo da partilha. Isso não vamos discutir, não, estão acabando com o modelo da partilha, não é verdade. O modelo da partilha está mantido. Ninguém está propondo acabar com o modelo da partilha, como eu disse anteriormente. Segundo, é mantido o artigo 12 da Lei 12.351, que permite à União entregar campos do pré-sal à Petrobras sem licitação, caso o Estado brasileiro considere estratégico. Então, já está dando aí Quer dizer, o Estado brasileiro ele tem um controle sobre essa área tão importante que é o pré-sal. Então, por hipótese, se for descoberto um coete na área do pré-sal, o governo brasileiro, tranquilamente, pode tomar a decisão de entregar à Petrobras essa área sem licitação. Aliás, já foi feito, a chamada extensão da cessão onerosa, foi feito isso, Você tinha feito cessão onerosa no momento da capitalização da Petrobras e depois percebeu-se que em torno da cessão onerosa existiam reservas muito grandes de petróleo e o governo, como manda a lei, ele decidiu entregar à Petrobras essas áreas sem licitação. Então, ali, o primeiro ponto que está garantido, através do artigo 99, quer dizer, a atuação do governo em cima dessa questão estratégica, como muitos gostam de colocar. O segundo é que a PPSA, que é uma estatal puro-sangue, vamos lá, a Petrobras não é uma estatal puro-sangue, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela tem acionistas minoritários. Ela também vai continuar membro de todos os consórcios vencedores de pré-sal e, além de continuar membro, ela vai ter o poder de veto no comitê dos campos de pré-sal que vierem a ser leiloados. Então, está garantido, mais uma vez, quer dizer, o governo brasileiro, através de uma estatal que foi criada para isso, quer dizer, ele ter lá o controle das áreas do pré-sal. Por último, também, quer dizer, a ANP continua responsável pela regulação e pela fiscalização desses campos, que muita gente alega, e a medição, pode haver problemas de medição de produção? Absolutamente. Você tem lá a PPSA, você tem lá a ANP para cuidar disso. E eu defendo que as duas empresas, a empresa PPSA e a agência reguladora ANP, elas têm capacidade, têm quadro técnico qualificado para cumprir essas funções, tá certo? Então, próximo slide. Por que a gente defende mudar a lei? Bom, a gente defende mudar a lei por quê? Porque a Petrobras hoje ela está atravessando uma grave situação econômica e financeira.
Petrobras hoje, ela tem a maior dívida de empresas corporativas do mundo. São cerca de 400 bilhões de reais. A Petrobras hoje, a dívida é 5 vezes a geração de caixa da empresa. Se a gente fosse usar uma empresa normal, quer dizer, uma empresa que não é a Petrobras, no conceito de qualquer livro de contabilidade, uma empresa que tem uma alavancagem 5 vezes a geração de caixa é uma empresa quebrada, é uma empresa que faliu, tá certo? Desse aumento aí, você teve um aumento da dívida por 4 de 2009 para cá, 2010. Era 106 bilhões de reais, passou-se a ter uma dívida, então, de 400 bilhões de reais. Né? E eu não vou aqui entrar em mais detalhes, o slide está aí para vocês verem, mas esses números, eles chamam muita atenção, porque são números que não são inventados. Isso aí são números que estão no balanço da Petrobras. Quer dizer, são números que mostram que a Petrobras, nesse momento, ela passa por grave dificuldade. Né? Pode passar. E essa dificuldade foi colocada ontem, quando foi publicado o plano de negócios da Petrobras 2015-2019. Quer dizer, a gente fica triste, mas foi anunciado uma redução de investimentos nos próximos 5 anos de quase 40%. O número preciso é 37%. Foi anunciado que aquela meta de produção de 4,2 bilhões em 2020 vai ser reduzida para 2,8 bilhões de barris dia. Quer dizer, lembra que lá atrás já teve até meta de 6 bilhões, meta de 5 bilhões de barris em 2020. Então, o plano de negócio que a Petrobras publicou ontem é um plano que mostra que ele está aderente à realidade da empresa e aderente à realidade do mercado internacional de petróleo hoje. A gente lamenta, mas não tem jeito. Quer dizer, as barbeiragens, os erros de política cometidos com a empresa nos últimos anos levaram ela a uma situação desse nível. E aqui eu não estou falando de Lava Jato, não, estou falando de problema de gestão mesmo. A gestão não foi boa, tanto não foi boa que a empresa apresenta esses números, que são números muito ruins. Né? Então, a gente está falando para investimento nos próximos 5 anos de 130 bilhões e eram 206 ano passado. Né? É interessante, quer dizer, outra vez o plano de negócios coloca a maior parte dos investimentos de exploração e produção, o que é muito bom, porque exatamente é a área onde você tem maior rentabilidade, então vamos elogiar isso. A redução grande de investimentos foi no abastecimento, não tinha como ser diferente, apesar de que preocupa essa redução no abastecimento, porque isso significa que nós vamos continuar sendo importadores de derivados para os próximos anos. E a gente tem problemas no Brasil hoje, por falta também de investimentos em terminais de recebimento de produto importado e também para levar a gasolina, o diesel, para dentro do país. Vocês terem uma ideia, só a título de exemplo, se você hoje importar gasolina por Madre de Deus, que é um terminal que você tem na Bahia, se você quiser levar essa gasolina até o interior de Minas Gerais, você tem que andar 1.800 quilômetros de caminhão. Então, eu acho que a gente tem que estar atento, o governo tem que ter política para o setor de petróleo também, para a área de abastecimento, para incentivar que venham também, da mesma forma que a gente está aqui discutindo a vinda de investimentos para o setor de EP, também temos que incentivar com políticas adequadas a vinda de investimentos para o setor de abastecimento, que é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Né? Eu chamaria a atenção mais de um dado. Essa diferença entre 4,2 bilhões de meta de produção em 2020, anterior, ano passado, no último plano de negócio, para esse valor atual de 2,8, é 1,4 bilhões de barris a menos. Milhões, perdão. É 1,4 milhões de barris por dia a menos. Isso é libra, ou até um pouco mais que libra. Então, vamos lá. Se a Petrobras não tem recurso hoje para produzir esses 1,4 milhões por dia a mais, por que vamos continuar dando essa obrigatoriedade para a empresa de ter 30% e monopólio ou a exclusividade na operação dos campos? Pode passar.
Aqui eu estou falando um pouco da carteira de desenvolvimento da Petrobras, que é um número que chama a atenção, vou ser rápido aqui. Hoje a Petrobras, já foi dito aqui, ela tem reservas aí de 40 bilhões de barris, né? Eu coloquei ali seção onerosa, extensão da seção onerosa e Libra, são 22 bilhões de barris, por exemplo. Se a gente pensar que isso aí tem um custo aí de $15 o barril, a gente está falando que a Petrobras já tem no portfólio dela hoje, dela, só com seção onerosa, Libra e extensão da seção onerosa, quase 400 bilhões de dólares, e se pegar toda a reserva da Petrobras, está falando de mais de 600 bilhões de dólares. É um dever de casa muito difícil de ser cumprido, dada a situação econômica e financeira da empresa. Mais um minutinho, eu vou terminar, pode passar. A próxima. Isso é para falar um pouco de mercado internacional. O mercado internacional mudou. Quer dizer, hoje é o shale oil, é o shale gas. Os Estados Unidos voltou a ser o maior produtor de petróleo do mundo. Para vocês terem uma ideia, em 2014, a produção de petróleo no Brasil cresceu 2%. Nos Estados Unidos, cresceu 15,5%. Por isso que os Estados Unidos voltou a ser o maior produtor de óleo do mundo. E a gente tem que estar atento a isso. Outra questão importante que não foi colocada aqui, queria chamar a atenção de vocês, é que o petróleo está cada vez mais se tornando uma energia dinossáurica. A gente viu na última reunião do G7, os governos acordaram que em 2100 o mundo não deverá mais queimar combustível fóssil. As empresas de petróleo europeias pediram aos seus países para pagar, imposto em cima de emissão de CO2 de derivados de petróleo. O presidente mundial da Shell falou recentemente que hoje, a política de empresa petrolífera, a estratégia leva lá em consideração a política do clima. Então, a gente tem que ter essa noção. Eu não sei se 2100 não vai queimar mais combustível fóssil, mas vamos acordar aqui que essa é uma agenda mundial e que realmente a tendência é que a gente, e foi inclusive colocado no discurso inicial aqui pelo senador Renan, a tendência do mundo é cada vez queimar menos combustível fóssil. Então, a gente não pode perder a oportunidade e deixar essa riqueza embaixo da terra. Acho que é o último slide, presidente, só me desculpa a extensão, por favor. Então, eu acho que, quais as vantagens da mudança? São muitas as vantagens. Eu acho que o plano de negócios, ele mostra de forma clara a necessidade de atrair investimentos para manter essa indústria de petróleo em crescimento, gerar riqueza no pré-sal. Isso não significa de modo algum que a Petrobras ou o país vai perder protagonismo e importância. Ao contrário, eu acho que a gente tem que entender que o Brasil precisa de investimento. A gente está passando por uma situação, hoje, de crise econômica, onde a taxa de desemprego está chegando, meus senhores, na casa de 2 dígitos. O Rio de Janeiro está tendo um desemprego maior do que o Brasil em função dessa debacle da indústria petrolífera, em particular da Petrobras. Então, quando me colocam que não precisa fazer leilão logo, eu fico espantado. Eu acho que a gente tem urgência em fazer leilão, para você gerar mais empregos e, mais do que isso, aumentar a arrecadação, a receita fiscal de estados e municípios que esse ano vão perder de arrecadação em royalties algo em torno de 30% a 40%. E royalties, meus amigos, é o quê? É produção, é câmbio e preço barril. Se a gente entender que todo mundo está falando, os analistas principais, que esse petróleo não vai subir muito de preço, e tem gente até falando, em função da questão ambiental, que petróleo é $100 nunca mais, nós temos que aumentar a nossa produção para que aumente a arrecadação de royalties, né? Hoje, só não está pior a arrecadação de royalties para os municípios porque desvalorizou o real frente ao dólar. Porque se não tivesse essa desvalorização grande nos últimos meses, a situação de penúria de estados e municípios era maior ainda. Eu aconselho os senhores, por exemplo, a visitar Macaé. Vai visitar Macaé hoje e ver a situação da cidade. Então, eu acho que a gente está advogando a mudança na lei da partilha. Quer dizer, por quê? Porque a gente está pensando na geração futura de brasileiro. A gente precisa gerar emprego no Brasil, aumentar a arrecadação fiscal e a Petrobras voltar a ser uma empresa forte. Em nenhum momento, a retirada dessas duas obrigações que a empresa tem hoje significa enfraquecer a Petrobras. Eu acho que é o contrário. Nós estamos fortalecendo a empresa, tirando dela uma obrigatoriedade, um fardo que lá em 2010 ela podia até carregar, porque o petróleo estava $100, você tinha feito um processo de capitalização da empresa, na época
alardeado com o maior processo de capitalização do mundo, mas agora não. Agora o petróleo está a $50 ou $60, baixou pela metade, né? E a Petrobras, infelizmente, está numa situação econômica financeira muito difícil. Volto a repetir, basta olhar para o plano de negócio da empresa, que a gente vai ver lá de uma maneira muito clara que a Petrobras está colocando que a missão dela nos próximos 5 anos é equacionar a dívida, que a missão dela nos próximos 4 anos é reduzir essa alavancagem absurda de 5 vezes a geração de caixa. E a empresa, tendo essas obrigações, ela não pode, e tendo um portfólio, como eu falei, de transformar 40 bilhões de barris em produção, ela não pode arcar com mais obrigações. A empresa tem que deixar ela resolver os problemas que foram criados para a Petrobras. Então, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez o convite, né, e falo que o Brasil precisa de ter leilão, o Brasil precisa de repensar essa política de óleo e gás e readaptar o país, a Petrobras, à nova realidade do mercado nacional e mercado internacional. E esses números, presidente, não são meus. Os números estão no balanço da Petrobras, os números estão no plano de negócio da Petrobras, e eu acho que a gente, como brasileiros, não pode brigar com a matemática, né? Até porque, às vezes, quando a gente usa muito ideologia, a gente tem que tomar cuidado, porque na ideologia as 4 operações não funcionam. Muito obrigado.